de dicas do CC, com a parte da análise combinatória, princípio fundamental da contagem. Se um acontecimento pode ocorrer de várias etapas sucessivas e independentes, de tal modo que P1 seja o número de possibilidades da primeira etapa, P2 o número de possibilidades da segunda, até um PK, que é o número de possibilidades da késima etapa. Então, para chegarmos ao número de possibilidades do acontecimento, da ação, é só você multiplicar os valores dessas etapas. No caso, P1 vezes P2, etc., até um P índice K. Nos fornece, então, o número total de possibilidades do acontecimento ocorrer. Vejamos aqui alguns exemplos, senhores. Nesse nosso primeiro exemplo, vamos fazer mais uma revisãozinha sobre o diagrama da árvore. No hospital, existem 3 portas de entrada, que dão para um saguão, na qual existem 4 elevadores. Karine deve dirigir-se ao 5º andar, utilizando um dos elevadores. De quantas maneiras diferentes poderá fazê-lo? Então, senhores, vamos aqui fazer a construção do diagrama da árvore. Karine chegou ao hospital, à frente do hospital, ela dispõe de 3 portas de entrada. Chegando ao saguão, ela, por sua vez, se entrar pela porta 1, ela vai se dispor, ou tem em sua disposição 4 elevadores, da mesma maneira se penetrar pela porta 2 e pela porta 3 também, ou seja, em qualquer uma das portas, ela tem a seu favor a opção de 4 elevadores para chegar ao 5º andar. Então, senhores, quais são essas maneiras? Aqui nós temos 4 na condição do porta 1, 4 na 2 e 4 na 3. Então, senhores, temos como resposta 12 possibilidades distintas, usando uma das 3 portas e um dos 4 elevadores. Senhores, usando o princípio fundamental, que é a maneira mais prática e mais rápida. Para tanto, devemos dividir o evento para chegar ao 5º andar em 2 etapas. Quais são elas? A etapa da penetração pela porta, que são 3, e também a segunda etapa, senhores, os elevadores, nós temos em número de 4. Para então chegarmos à solução, manda o princípio fundamental da contagem, que devemos multiplicar os resultados parciais, no nosso caso 3 vezes 4. Chegamos então a 12, senhores, que é a mesma resposta do diagrama da árvore. Então, senhores, aí 2 maneiras de você resolver esse tipo de problema. Outra questão de CC Vert, senhores. 2 alunos, A e B, vão disputar um torneio de tênis. O primeiro a vencer 2 jogos vencerá o torneio. De quantos modos distintos poderá desenrolar-se o torneio? Qual o número de partidas que podem ser realizadas? Senhores, vamos aqui recorrer a essa pequena tabela, para ficar melhor da gente detalhar o andamento dessa disputa. Senhores, o primeiro jogo, se A vencer a primeira partida e vencer a segunda, acabou o torneio. Ou seja, o nosso torneio temos como resolução o modo distinto de solução, melhor dizendo, do problema, o A, vencedor A. Agora, senhores, se A ganhou o primeiro e quem ganhou o segundo jogo foi o B, o jogo não acabou. O torneio não acabou. Melhor dizendo, se o B venceu o segundo, deverá existir então um terceiro jogo para decidir, porque só acaba o torneio quando o primeiro deles vencer 2 jogos. Não é isso? Então, o B vencendo, se ficarmos aqui A, B, A, quem vai vencer essa sequência? É o jogador A. Da mesma maneira, senhores, B no segundo e B no segundo, no terceiro, quem vai vencer é o B. Da mesma maneira, senhores, e se B começar ganhando o primeiro jogo? Poderá perder o segundo, então deve haver um terceiro, e aí então, senhores, ficamos com o BAA, que no caso aqui quem vence é o A. E se o A vence o segundo, pode também o B vencer o terceiro jogo, e aqui, senhores, quem vence o torneio é o B. Finalmente, se B venceu o primeiro e B venceu o segundo jogo, acabou, porque temos a sequência de 2 jogos,
um único vencedor. Então, senhores, nós podemos responder o nosso problema. Nós temos 6 modos de resolução, né, desse torneio, da disputa, e nós temos, no caso, sempre o número de 3 partidas. Senhores, um bem parecido com o anterior. No início de um jogo de azar, uma pessoa tem R$20. A cada jogada, se vencer, ganha 3 e se perder, paga 4. Então, senhores, trata de um jogo de azar em que a pessoa vai começar com R$20. Por cada jogo que ele venha a vencer, ele recebe 3 como prêmio. Agora, caso ele perca, paga 4. Ao final de 3 jogadas, determine as possíveis quantidades. 3 jogadas ou 3 jogos. Determine as possíveis quantias em poder do jogador e de quantas maneiras ela se desenvolve. Então, senhores, vamos supor que ele vai começando aqui com 20, ganhou o primeiro jogo, passou a ter 23. Ganhou o segundo, passou a ter 26. E se ganhou também o terceiro, chega a R$29. Agora, senhores, se ele ganha o primeiro, ganha o segundo e perde no terceiro, ele vai ter no bolso, como se diz, R$22. Agora, senhores, se ele fez o primeiro jogo, perdeu, passou a ter, se perde 4, paga 4, passou a ter 19. Senhores, se ele está no segundo jogo, vai haver a possibilidade de ganhar, no caso 3, passa a ter 22, como também a possibilidade de perder, perdeu 4, passou a ter 15 no terceiro jogo. Senhores, e se ele tem R$20, no primeiro jogo ele já perde, passou a ter 16, menos 4. No segundo ganhou, então passa a ter 19. E finalmente, senhores, se ele vai ter aqui outro vence, se ele vence no caso o terceiro, ganha no terceiro, passou a ter 22. Como também, se vence, se está com 19 e perde o terceiro, passou a ter 15. E ainda, senhores, se vence, se perde o primeiro, perde o segundo jogo, passou a ter 12. Aqui chegando vai ter a possibilidade de ganhar mais 3, passa a ter 15, ou então perder 4, passa a ter 12. Então, senhores, respondendo ao nosso problema, nós temos as quantias finais, que é o 8, 15, 22 e 19, e R$29, e nós temos, senhores, 12 possibilidades, digamos, de sequência desses 3 jogos. Senhores, um problema interessante. Sendo A e B números inteiros com A menor do que B, determine a quantidade de elementos inteiros para cada um dos seguintes intervalos. Intervalo fechado, intervalo semiabertos, intervalo aberto. Senhores, vamos iniciar aqui pelo intervalo aberto, fechado, de 1 a 3, para ficar melhor da gente generalizar. No intervalo fechado de 1 a 3, quantos elementos inteiros ele contém? 3. Para você chegar a contar um generalizado, como você faz? Você toma o maior extremo, diminui do menor e acrescenta 1. No nosso caso, 3 menos 1, 2. 2 mais 1, 3. Então, tomamos a extremidade maior, diminuímos da menor e acrescentamos 1. Caso do intervalo fechado, para você determinar o número de elementos inteiros do referido intervalo. Senhores, e se o intervalo for um intervalo semiaberto, ou seja, fechado à esquerda ou aberto à direita, para você determinar quantos elementos ele contém, você toma a extremidade maior, diminui da menor e acabou. Chega então ao resultado, ou seja, intervalo semiaberto ou semifechado, extremidades 1, 3, quantos elementos ele contém? 2 elementos. É o nosso caso generalizado, tanto no caso aqui semiaberto à esquerda ou fechado à direita ou fechado à esquerda, é a mesma coisa. E agora, se o intervalo for aberto, senhores, nós tomamos intervalo aberto de 1 a 3. Quantos elementos inteiros ele contém? Apenas 1, que é o 2. Como chegamos lá? Diferença maior ou menor e diminuímos ainda de 1. Generalizado, B menos A menos 1. Senhores, vamos aqui a um pequeno exemplo. Quantos números inteiros existem para x nessa equação? Raiz quadrada x maior ou igual a 2 ou menor ou igual a 11. Vamos elevar os termos dessa equação ao quadrado. Em outras palavras, senhores, quadrando a equação,
ficamos com x maior ou igual a 4 e menor ou igual a 121. Trata-se de um intervalo fechado, senhores, para determinar quantos elementos inteiros esse intervalo contém, já sabemos. Fazemos diferença do maior pelo menor e acrescentamos 1, nosso caso 118. Senhores, deixamos essas 7 questões para os senhores. Bons estudos, valeu e até a próxima.